Existe um navio no fundo do Pacífico que nunca disparou um tiro, nunca lançou um avião e nunca travou uma única batalha. Mesmo assim, ele permanece até hoje como o maior navio de guerra já afundado por um submarino na história. 72 mil toneladas de aço, blindagem de encouraçado e a esperança de um império inteiro foram engolidas pelo oceano em menos de 7 horas. E a arma que o destruiu? Um submarino americano de 1.500 toneladas, tripulado por 80 homens, que não sabia o que estava atacando e que, até aquela noite, nunca havia afundado um único navio inimigo. A desproporção é tão absurda que a própria inteligência naval americana se recusou a acreditar no feito durante meses. Quando o comandante Joseph N. Wright voltou à base e relatou que havia torpedoado um porta-aviões gigantesco, os analistas riram. Disseram que ele tinha afundado um cruzador no máximo. Não havia nenhum porta-aviões daquele tamanho nos registros americanos. Eles estavam errados. E só descobriram o quão errados estavam quando a guerra terminou e os arquivos japoneses foram abertos. O que Wright havia mandado para o fundo do mar era o Shinano, o terceiro casco da lendária classe Yamato, o navio mais secreto da Marinha Imperial Japonesa. Um fantasma de aço que os americanos nem sabiam que existia. Se você ficar até o final desta história, vai entender algo que vai além de navios e torpedos. Vai entender por que a pressa mata mais do que o inimigo, por que a maior blindagem do mundo não protege contra decisões erradas e por que um império inteiro apostou tudo em uma montanha de aço que nasceu condenada antes mesmo de tocar a água. Para entender como o Shinano chegou ao fundo do oceano, é preciso primeiro entender a obsessão que o criou. Nos anos que antecederam a guerra, a Marinha Imperial Japonesa vivia sob uma doutrina que pode ser resumida em uma frase: se não podemos ter mais navios, teremos navios melhores. Os tratados navais do período entre guerras limitavam o tamanho das frotas, e o Japão sabia que jamais conseguiria igualar a quantidade de navios que os Estados Unidos poderiam construir. A solução japonesa foi apostar na qualidade extrema. Construir navios tão grandes, tão blindados e com canhões tão poderosos que cada um deles valesse por 3 ou 4 navios americanos. Essa filosofia gerou os maiores encouraçados da história, a classe Yamato. O Yamato e o Musashi eram montanhas flutuantes de aço com quase 73 mil toneladas de deslocamento cada um, armados com canhões de 460 milímetros, os maiores já instalados em um navio de guerra. Eram máquinas projetadas para vencer a guerra em um único confronto decisivo, uma batalha final entre esquadras onde o tamanho e o calibre decidiriam tudo. O terceiro navio da classe, identificado como casco número 110, foi posto em construção nos diques do Arsenal Naval de Yokosuka em maio de 1940. Ele seria o irmão mais novo do Yamato, mais um colosso de canhões projetado para a grande batalha que nunca viria. Porque enquanto o Japão construía encouraçados, o mundo estava mudando. E a mudança veio de uma forma que o almirantado japonês, preso à mentalidade do canhão de grosso calibre, se recusou a aceitar até que fosse tarde demais. A sentença de morte da doutrina dos super-encouraçados foi assinada em junho de 1942, nas águas ao redor do atol de Midway. A batalha que ali se travou não foi apenas um confronto naval. Foi o momento em que a Guerra do Pacífico mudou de eixo, saindo da era do canhão para a era do convés de voo. O Japão perdeu 4 porta-aviões de frota em 3 dias, o Akagi, o Kaga, o Soryu e o Hiryu, o núcleo da temível Kido Butai, a força de ataque que havia devastado Pearl Harbor 6 meses antes. Junto com os navios, centenas dos melhores pilotos navais do Japão foram para o fundo do Pacífico. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas não compreende sobre Midway. O Japão poderia eventualmente construir novos navios, mas o tempo necessário para treinar pilotos com o calibre e a experiência dos homens que morreram simplesmente não existia. O recurso mais precioso não era o aço, era a competência humana. E essa competência foi perdida de forma irreversível. A catástrofe de Midway forçou uma decisão que, em retrospecto, carrega a ironia de uma tragédia grega.
O casco número 110, aquele terceiro encouraçado que estava parado nos diques de Yokosuka, com sua blindagem maciça e suas estruturas de aço projetadas para carregar canhões monstruosos, seria convertido em porta-aviões. A ordem veio imediatamente após Midway, mas a execução era um pesadelo de engenharia. O estado avançado da construção impedia uma conversão completa para um porta-aviões de frota convencional. A solução foi um compromisso que carregava as sementes de sua própria destruição. O Shinano seria convertido em um porta-aviões de apoio, uma espécie de arsenal flutuante projetado para transportar aeronaves de reserva, combustível, munição e peças de reposição para reabastecer as frotas de porta-aviões menores. Ele manteria a blindagem brutal do casco de encouraçado, tornando-o massivamente resistente a impactos, mas carregaria apenas 47 aeronaves, um número modesto comparado aos 75 ou 100 aviões dos porta-aviões americanos da classe Essex. O navio nasceu, portanto, como um híbrido, meio encouraçado, meio porta-aviões, inteiro em nenhuma das duas funções. Uma criatura de compromisso, forjada pelo desespero e não pela estratégia. E aqui está a primeira camada do paradoxo que vai definir toda essa história. Enquanto o Japão gastava 2 anos e recursos industriais colossais para converter um único navio, os estaleiros americanos estavam lançando porta-aviões da classe Essex a uma velocidade que beirava o obsceno. Um novo porta-aviões a cada poucos meses. A balança industrial havia se tornado a verdadeira arma da guerra, e nessa balança o Japão estava sendo esmagado. Cada tonelada de aço, cada hora de trabalho, cada soldador e cada engenheiro investido no Shinano era um recurso que não ia para submarinos, para aviões ou para a defesa das ilhas. O colosso de Yokosuka estava devorando a capacidade industrial japonesa enquanto a guerra se perdia em todas as frentes. A situação se tornou crítica em 1944. A Batalha do Mar das Filipinas, em junho, destruiu o que restava da aviação naval japonesa em um massacre que os pilotos americanos apelidaram de o Grande Tiro ao Peru das Marianas. E em outubro, a Batalha do Golfo de Leyte eliminou a Marinha Imperial como força de superfície coerente. Os grandes navios japoneses estavam sendo afundados mais rápido do que podiam ser reparados. O Japão estava em modo de defesa total e cada recurso precisava ser salvo a qualquer custo. O Shinano, ainda em construção em Yokosuka, tornou-se simultaneamente o ativo mais valioso e o mais vulnerável da frota japonesa. Era o maior navio restante e o mais exposto, estacionado no coração industrial do Japão, sob o alcance dos bombardeiros B-29 que agora atacavam o arquipélago a partir das Ilhas Marianas. A ameaça aérea era real e imediata. Os B-29 já sobrevoavam Honshu, e a permanência do Shinano no dique seco de Yokosuka era equivalente a deixar o maior alvo do Japão estacionado sob uma mira. Um único bombardeio bem-sucedido destruiria não apenas o navio, mas a moral de uma nação que já oscilava à beira do colapso. O alto comando japonês tomou, então, a decisão que selaria o destino do colosso. O Shinano seria movido de Yokosuka para o arsenal naval de Kure, na costa sul de Honshu, onde poderia ser concluído em relativa segurança, longe dos B-29. A distância era de aproximadamente 300 milhas. A velocidade média seria de 20 nós. O tempo de viagem, em torno de 16 horas. Parecia um deslocamento simples. Não era. O problema era que o Shinano não estava pronto. E quando digo não estava pronto, não me refiro a detalhes cosméticos ou acabamentos finais. Os sistemas de controle de danos do navio, as portas estanques, as bombas de porão de alta capacidade, os mecanismos que em qualquer navio de guerra são a diferença entre sobreviver a um torpedo e afundar, estavam incompletos ou inoperantes. As portas estanques não tinham sido testadas. Algumas sequer tinham sido instaladas corretamente. Os sistemas de bombeamento, que deveriam expulsar a água em caso de inundação, não funcionavam. E a tripulação? Dos mais de 2.000 homens a bordo, centenas eram trabalhadores civis do estaleiro, operários encarregados de continuar a construção durante a viagem.
Esses homens não tinham treinamento algum em controle de danos de combate. Não sabiam como operar as portas estanques, como conter uma inundação, como salvar o navio em uma emergência. A distinção entre construtor e combatente havia sido dissolvida pela urgência, e essa dissolução seria fatal. O capitão Toshio Abe, designado para comandar a missão, era um oficial experiente, um veterano de Midway, que havia comandado um contratorpedeiro naquela batalha. Os relatos o descrevem como um homem austero, de vontade firme, com o temperamento de um samurai. Abe sabia dos riscos. Ele teria preferido uma passagem diurna, que lhe daria tempo extra para treinar a tripulação e permitiria que os destroyers de escolta descansassem. Mas a opção diurna foi negada. O Estado-Maior Naval não podia garantir cobertura aérea, e sem ela, navegar de dia significava oferecer o Shinano como alvo tanto para submarinos quanto para aviões. A passagem noturna era a alternativa possível, não a ideal. A ordem que Abe recebeu continha uma contradição embutida que seria fatal: mover o navio o mais rápido possível e sob o mais estrito sigilo. Velocidade e sigilo. Duas exigências que, na prática, se anulavam mutuamente. Uma velocidade elevada significava hélices girando a toda potência, gerando um ruído subaquático que transformava o Shinano em um farol acústico para qualquer submarino nas proximidades, e o sigilo impedia manobras anti-submarino agressivas por parte dos destroyers de escolta. Abe fez a escolha que a pressão do comando lhe impôs. Priorizou a velocidade. A fuga dos bombardeiros era a ameaça que o almirantado mais temia, e o calendário político-militar de Tóquio não deixava espaço para prudência tática. O Shinano zarpou de Yokosuka às 6 da tarde de 28 de novembro de 1944, escoltado por 3 contratorpedeiros, o Isokaze, o Yukikaze e o Hamakaze, além de um caça-submarinos. A sombra gigantesca que deveria ter simbolizado o renascimento da Marinha Imperial deslizou para fora da Baía de Tóquio rumo ao sul, carregando consigo 50 bombas voadoras suicidas, Oka, e 6 barcos suicidas, Shinyo, a carga de um império que já havia apostado seu futuro na morte. A noite estava clara. A lua quase cheia iluminava o mar, oferecendo visibilidade excelente para ambos os lados. E em algum lugar naquela escuridão iluminada, o caçador já havia detectado sua presa. O USS Archerfish, designação SS-311, era um submarino da classe Balau. 1.526 toneladas na superfície, 20 nós de velocidade máxima, 6 tubos de torpedo à proa e 4 à popa. Nada de extraordinário para os padrões da frota submarina americana. E seu comandante, o comandante Joseph Francis Enright, carregava uma história pessoal que tornava aquela noite ainda mais improvável. Enright era um homem assombrado por um fracasso anterior. Em novembro de 1943, comandando o submarino Dace, ele havia recebido uma mensagem ultra-secreta informando a posição do porta-aviões japonês Shokaku. Era a oportunidade da carreira de qualquer submarinista. Enright fez uma aproximação tímida, hesitou diante do amanhecer e abandonou o ataque. O Shokaku escapou. A culpa o consumiu. Ele assumiu a responsabilidade pelo patrulhamento improdutivo e pediu para ser substituído por um oficial mais competente. O almirante Lockwood atendeu ao pedido. Enright foi rebaixado a funções administrativas em terra. Passou meio ano em uma base em Midway, empurrando papéis enquanto a guerra acontecia sem ele. Mas Enright não se entregou. Pediu uma segunda chance e, em setembro de 1944, recebeu o comando do Archerfish. Aquele submarino modesto e sem vitórias significativas tornou-se o veículo da sua redenção. O Archerfish partiu de Pearl Harbor em 30 de outubro para sua 5ª patrulha de guerra, com a missão primária de servir como salva-vidas para pilotos de B-29 abatidos durante os bombardeios sobre Tóquio. Não era uma missão gloriosa. Enright e sua tripulação queriam ação, não resgate. E no dia 28 de novembro, o destino atendeu ao pedido de uma forma que ninguém poderia ter imaginado.
Às 20h48, o operador de radar do Archer Fish detectou um contato de superfície a 12 milhas a nordeste. Os vigias no convés avistaram uma protuberância no horizonte. A princípio, Enright consultou as cartas náuticas e disse ao vigia que aquilo era uma ilha. Mas a ilha estava se movendo a 20 nós. A equipe de rastreamento calculou a velocidade e a direção do contato. Enright ajustou os binóculos e reavaliou. Primeiro suspeitou de um petroleiro com escolta. Depois, à medida que a sombra crescia no horizonte, a verdade começou a se formar. Aquilo era grande demais para ser um petroleiro, grande demais para ser um cruzador. Às 23h, Enright identificou o contato como um porta-aviões protegido por 3 destroyers. E aqui começa a perseguição mais extraordinária da guerra submarina no Pacífico. Pense na cena. Oceano aberto, lua quase cheia, uma noite de novembro com visibilidade cristalina. De um lado, um submarino americano com 80 homens a bordo, vibrando no limite dos seus motores diesel, deixando um rastro de espuma branca na escuridão. Do outro, a maior nave de guerra comissionada pelo Japão naquele ano, uma sombra colossal que enchia o horizonte como uma montanha se deslocando sobre a água. Uma caçada de 6 horas na superfície, entre um submarino de 1.500 toneladas e um colosso de 72.000. A lógica dizia que era impossível. O Shinano podia fazer 20 nós. O Archer Fish, na superfície e forçando ao máximo os motores, mal passava de 19. Em uma corrida em linha reta, o porta-aviões escaparia. Mas a guerra não é uma corrida em linha reta, e foi aqui que os erros japoneses começaram a se acumular de uma forma quase trágica. O capitão Abe detectou a presença do Archer Fish no radar de seus destroyers e cometeu o primeiro erro de julgamento fatal. Ele concluiu que o submarino era parte de uma alcateia, um grupo de submarinos operando em coordenação. Na realidade, o Archer Fish estava completamente sozinho. Não havia alcateia, não havia armadilha. Havia apenas um único submarino tentando alcançar um alvo que deveria estar fora do seu alcance. Mas a crença na alcateia envenenou todas as decisões táticas que se seguiram. Quando um dos destroyers de escolta tentou se separar para atacar o Archer Fish, Abe o chamou de volta. Na cabeça de Abe, aquele submarino era uma isca para atrair seus destroyers para longe, enquanto os outros submarinos da suposta alcateia atacavam o Shinano por outro ângulo. Era uma avaliação lógica dentro do quadro mental de um comandante que lidava com a ameaça submarina há anos, mas estava completamente errada. E essa avaliação errada preservou o Archer Fish de um ataque que provavelmente o teria destruído ou, no mínimo, forçado a submergir e perder contato com o alvo. Enquanto isso, Abe manobrava o Shinano em zigue-zague, a manobra padrão anti-submarino que alternava o curso do navio para dificultar uma solução de tiro por parte do submarino. Em teoria, o zigue-zague deveria proteger o Shinano. Na prática, cada mudança de curso reduzia a velocidade média de avanço, dando ao Archer Fish tempo precioso para diminuir a distância. Pior ainda, as mudanças de curso eram previsíveis. Enright e seu navegador estudaram o padrão e concluíram que o curso base do Shinano era 210 graus sudoeste. Cada zigue para bombordo eventualmente seria seguido por um zague de volta ao curso base. Bastava ser paciente. Bastava esperar que o colosso voltasse a se oferecer. As horas se arrastaram. Enright estava consumido pela pressão do tempo. A lua ia se pôr às 4h30 da madrugada. Sem luar, ele perderia a visibilidade necessária para um ataque com torpedos. E logo depois, o céu começaria a clarear, expondo o Archer Fish na superfície aos destroyers e, possivelmente, a aviões japoneses. A janela de ataque estava se fechando. Enright olhava o relógio a cada minuto. Cada mudança de curso do Shinano que o afastava era uma punhalada de frustração. E então, às 2h56 da madrugada de 29 de novembro, a oração foi respondida. O Shinano virou para sudoeste, diretamente na direção do Archer Fish. Enright não hesitou. 8 minutos depois, ordenou que o submarino submergisse e se preparasse para o ataque. Os tubos de torpedo foram inundados. A tripulação assumiu posições de combate.
O tenente Dave Bunting operava o computador de dados de torpedos, verificando e reverificando a solução de tiro. O tenente Tom Cousins, oficial de mergulho, levou o submarino para a profundidade de periscópio com precisão cirúrgica. E então, poucos minutos antes do disparo, o Shinano fez algo que transformou uma boa oportunidade em uma oportunidade perfeita. O navio virou novamente para o sul, expondo toda a lateral estibordo ao Archer Fish. 800 pés de alvo a 1.400 jardas de distância. O destroyer de escolta daquele lado passou diretamente sobre o Archer Fish sem detectá-lo. O sonarista do submarino sussurrou as palavras que Enright precisava ouvir. Sem ping. Ele não está nos rastreando. Às 3h17 da madrugada, Enright deu a ordem. Fogo 1. O pistão de disparo foi acionado 4 vezes em intervalos de 8 segundos. 6 torpedos Mark 14 deixaram os tubos de proa em direção à montanha de aço. Enright tomou uma decisão técnica que demonstrava instinto puro. Ele configurou os torpedos para correrem rasos, a apenas 3 metros de profundidade, mais acima do que o protocolo recomendava. Sua lógica era simples e brilhante. Se os torpedos corressem mais fundo do que o programado, o que acontecia com frequência, ainda acertariam o alvo. E se acertassem alto na linha do casco, teriam mais chance de provocar o emborcamento do navio. Ele não seguia o manual. Seguia o instinto afiado por anos de estudo e pelo fantasma do Shokaku que ainda o perseguia. Pela lente do periscópio, Enright viu as 2 primeiras bolas de fogo erupcionarem contra o casco do Shinano. O estalo metálico dos impactos reverberou pelo oceano. Depois, mais 2 explosões confirmadas pelo som. 4 torpedos haviam atingido o alvo. Enright resistiu à tentação de continuar observando e deu a ordem que salvou seu submarino. Levem a 400 pés. Preparar para ataque de cargas de profundidade. O Archer Fish mergulhou para a escuridão enquanto os destroyers japoneses, finalmente reagindo, despejavam cargas de profundidade na água. Durante 47 minutos, a tripulação do Archer Fish ouviu em silêncio rigoroso os estrondos das cargas e, misturados a eles, os sons inconfundíveis de um navio gigantesco morrendo. Ruídos de estruturas se partindo, chapas de aço se deformando, o gemido grave de uma montanha de metal sendo devorada pelo oceano. No convés do Shinano, o capitão Abe enfrentava uma catástrofe que sua formação e sua doutrina não o haviam preparado para compreender. Os 4 torpedos haviam atingido o flanco estibordo abaixo da linha de flutuação, numa área que deveria ter sido o ponto mais forte do navio. A blindagem lateral do Shinano, herdada do projeto do encouraçado Yamato, era projetada para resistir a impactos de projéteis de grande calibre e até torpedos. E, de fato, a blindagem resistiu ao impacto externo de forma notável. As análises pós-guerra revelaram que a estrutura da blindagem em si não falhou da maneira convencional. O desastre veio de dentro. Os torpedos de Enright exploraram uma falha de projeto que os próprios engenheiros japoneses reconheceriam depois da guerra. A junta entre o cinturão de blindagem na linha d'água e a proteção antitorpedo na porção submersa do casco era mal projetada. Um defeito que os navios da classe Yamato compartilhavam. Todos os 4 torpedos detonaram exatamente nessa junta. A força das explosões deslocou uma viga de aço em uma das casas de caldeiras que perfurou a parede de uma casa de caldeiras adjacente, criando uma inundação em cascata. O terceiro torpedo foi particularmente devastador. Inundou a casa de caldeiras número 3, matando instantaneamente todos os homens de serviço naquele compartimento. A partir dali, falhas estruturais provocaram a inundação das 2 casas de caldeiras vizinhas, e foi nesse momento que a verdadeira sentença de morte se revelou. Não foram os torpedos que afundaram o Shinano, foram as portas estanques que não estavam instaladas, foram as bombas de porão que não funcionavam, foram os trabalhadores civis que, no pânico do impacto, não sabiam como selar os compartimentos. Foram os cabos de amarração que não tinham sido vedados e por onde a água salgada rastejou silenciosamente de compartimento em compartimento. A água não invadiu o navio com a violência de uma explosão. Ela se infiltrou. Rastejou pelo assoalho de cabos e tubulações não vedadas, transformando o interior do gigante
em uma rede de rios subterrâneos que nenhuma bomba de porão operacional poderia ter contido, porque as bombas de porão não estavam operacionais. A tripulação tentou combater a inundação. Homens empilhavam colchões contra aberturas. Outros usavam baldes, um gesto heróico e patético que ilustrava de forma brutal o esgotamento de uma grande potência naval. Em um navio de combate totalmente operacional, com uma tripulação treinada, 4 torpedos poderiam ter sido contidos. Os porta-aviões americanos da classe Essex absorviam punições terríveis e voltavam para lutar. O Shinano, com sua blindagem superior a qualquer porta-aviões aliado, não conseguiu sobreviver porque a blindagem sem controle de danos é apenas uma casca mais grossa para a água encher. E aqui veio o erro final. O capitão Abe, sob a pressão da missão, e talvez influenciado pela crença na lendária invulnerabilidade dos cascos da classe Yamato, recusou-se a aceitar a gravidade dos danos. Ele ordenou que o Shinano acelerasse. A lógica era chegar a águas rasas, onde o navio pudesse ser encalhado. Mas acelerar significava forçar mais água para dentro do casco pelas aberturas dos torpedos. Cada nó extra de velocidade aumentava a pressão sobre as estruturas danificadas e acelerava a inundação. A inclinação para estibordo aumentou de forma constante. Às 6 da manhã, o navio perdeu energia. As turbinas pararam. As luzes se apagaram. A montanha de aço estava agora à deriva, inclinando-se lentamente para o lado, uma cidade escura e silenciosa à mercê do oceano. A agonia durou mais 4 horas. Às 10h18 da manhã, com a inclinação já a 30 graus, Abe finalmente deu a ordem de abandono. 39 minutos depois, às 10h57, o Shinano emborcou e afundou pela popa. O capitão Toshio Abe e seus 2 navegadores recusaram-se a abandonar o navio. Foram para o fundo com ele, a 4.000 metros de profundidade, a 65 milhas da costa mais próxima. 1.435 homens, entre marinheiros e trabalhadores civis, morreram. 1.080 sobreviveram. Os sobreviventes foram isolados na ilha de Mitsukojima durante meses. O Japão precisava que o fantasma permanecesse fantasma. A notícia do afundamento do maior porta-aviões do mundo não podia alcançar nem o público japonês, nem a inteligência americana, e por um tempo o segredo se manteve. Do outro lado do oceano, Enright voltou à base em Guam sem saber exatamente o que havia afundado. Ele fez um esboço do navio que viu pelo periscópio e o apresentou à inteligência naval. Os analistas olharam para o desenho, consultaram seus registros e disseram que aquilo não existia. Não havia nenhum porta-aviões daquele tamanho nos arquivos americanos. A inteligência creditou Enright com o afundamento de um porta-aviões de 28.000 toneladas da classe Ryo. Um navio grande, sim, mas nem de longe o colosso que realmente havia ido a pique. A verdade só emergiu quando a guerra terminou, quando os documentos japoneses foram capturados e quando os americanos finalmente compreenderam o que o Archer Fish havia feito. Enright não tinha afundado um porta-aviões. Tinha afundado o porta-aviões, o maior do mundo, um navio que a inteligência americana nem sabia que existia. A Marinha concedeu ao Archer Fish a citação presidencial de unidade e a Enright a Cruz da Marinha. A redenção do homem que havia deixado o Shokaku escapar estava completa. E ela veio na forma da maior presa que qualquer submarinista jamais reivindicou. O significado do afundamento do Shinano transcende a narrativa de um navio e um submarino. Ele é o epílogo da guerra industrial no Pacífico, o momento em que todas as contradições da estratégia japonesa colapsaram em um único evento. A perda de 72.000 toneladas de aço em novembro de 1944 não alterou o curso da guerra, que já estava decidido, mas cristalizou uma verdade que permanece válida até hoje. A maior blindagem do mundo não protege contra sistemas incompletos. O melhor projeto de engenharia não sobrevive a uma tripulação não treinada. E nenhum navio, por mais colossal que seja, resiste a uma decisão de comando tomada sob a pressão do desespero em vez da disciplina da prudência. O Japão não perdeu o Shinano para os torpedos do Archer Fish. Perdeu para a sua própria pressa. Perdeu para portas que não foram testadas. Perdeu para bombas que não foram instaladas.
Perdeu para trabalhadores que foram mandados ao mar sem saber como salvar o navio que estavam construindo. Perdeu para a arrogância de acreditar que a blindagem de um encouraçado poderia compensar a ausência dos sistemas que realmente mantêm um navio flutuando. A ironia final é quase poética. O Shinano foi construído para ser inafundável. Sua blindagem era projetada para absorver o pior que o inimigo pudesse lançar. E ele absorveu. Os torpedos não penetraram a blindagem principal, mas a água não precisa penetrar a blindagem. A água só precisa de uma fresta. E no Shinano havia frestas por toda parte, frestas deixadas pela pressa, pela exaustão industrial e pela crença fatal de que o tamanho poderia substituir a completude. O Archer Fish, por sua vez, navegou de volta para o porto, foi desacreditado pelos analistas e só recebeu o reconhecimento merecido meses depois do fim da guerra. O submarino que ninguém acreditou acabou se tornando o responsável pelo maior afundamento da história da guerra submarina. E o comandante que havia falhado com o Shokaku, que havia pedido para ser substituído por incompetência, que havia passado meio ano empurrando papéis em uma base remota, esse mesmo homem conduziu a perseguição mais paciente e o ataque mais decisivo de toda a campanha submarina do Pacífico. É quase impossível não ver nessa história uma lição sobre segundas chances. Enright não era um herói de nascença. Era um homem comum que falhou, que sofreu com a falha, que pediu para sair porque achou que não merecia o comando e que depois teve a coragem de pedir para voltar. O Archer Fish não era o melhor submarino da frota. Era um barco de quinta patrulha sem nenhuma vitória no currículo. A grandeza daquela noite não nasceu da superioridade, nasceu da persistência. Enright se aposentou da Marinha em 1963, no posto de capitão. Passou décadas em silêncio. Escreveu um livro sobre o afundamento, mas nunca buscou a fama que o feito merecia. Morreu em 2000, aos 89 anos, em Virgínia. Foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington, o lugar onde a América guarda seus mortos mais honrados. Na cerimônia de rendição japonesa a bordo do Missouri, em 2 de setembro de 1945, o Archer Fish foi um dos 11 submarinos escolhidos para escoltar o navio. O submarino que ninguém acreditara estava lá, testemunhando o fim da guerra que ele ajudou a vencer de uma forma que ninguém imaginava ser possível. A história do Shinano é a prova de que na guerra, como na vida, o tamanho da fortaleza importa menos do que a integridade das suas fundações. 72 mil toneladas de aço valem exatamente nada quando as portas não fecham, as bombas não funcionam e os homens não sabem o que fazer quando a água começa a subir. O maior porta-aviões do mundo não foi afundado por uma arma superior. Foi afundado pela própria incompletude. E lá no fundo do Pacífico, a 4.000 metros de profundidade, a montanha de aço que deveria ter ressuscitado a Marinha Imperial repousa como um monumento silencioso à verdade mais antiga da guerra. Não é a força bruta que vence. Não é o tamanho que sobrevive. É a preparação. É a completude. É saber que não adianta ter a maior blindagem do mundo se você mandou o navio para o mar antes que ele estivesse pronto para lutar. O Shinano foi o fantasma que os americanos afundaram antes mesmo de ser usado. E seu fantasma continua ecoando toda vez que alguém, em qualquer guerra, em qualquer campo de batalha, em qualquer sala de reunião, decide que a pressa é mais importante do que a preparação, porque a água sempre encontra a fresta. E a fresta é sempre a decisão que você não teve tempo de corrigir. E se você está pensando que essa é apenas uma história sobre navios e torpedos, pense de novo. Toda organização, toda empresa, todo projeto que já foi lançado antes de estar pronto, todo produto que saiu pela porta porque o prazo era mais importante que a qualidade, todo líder que priorizou a velocidade sobre a solidez está repetindo a viagem do Shinano. A blindagem é o orçamento. As portas estanques são os processos. A tripulação treinada é a equipe preparada. E a água salgada é a realidade, que não respeita calendários, não respeita hierarquias e não perdoa frestas. O Shinano nos lembra que o maior navio do mundo vale exatamente nada se as portas não fecham. E essa lição nunca envelhece.